E agora também, a primeira voz que eu ouvi hoje pela manhã, infelizmente, dessa triste notícia do falecimento do Papa Francisco, inclusive com o comunicado oficial feito pelo Carmelengo, que vai representar o Santo Padre até agora a eleição de um novo Papa, o conclave que acontece lá no Vaticano, o Silvonei José, que trabalhou conosco aqui na Rádio Aparecida e foi para a Rádio Vaticano, onde está até hoje. E ele praticamente é a voz do Brasil. Exatamente, que nos representa lá no Vaticano, na Santa Sé. Então ele tem essa proximidade muito grande com os papas, né? Passou por vários papas, João Paulo II, Bento XVI e agora o Papa Francisco. Inclusive, o Silvonei José, hoje pela manhã, quando trazia essa notícia sobre o falecimento do Papa Francisco, ele falava sobre as marcas que serão deixadas e pelo legado do Papa Francisco. O Papa Francisco, a Lê falava isso de manhã também, que foi o primeiro em muitas coisas, né? O primeiro Papa jesuíta, o primeiro sul-americano, o primeiro a escolher o nome de Francisco para o seu pontificado. Então ele tem esse ineditismo, embora o Papa Francisco não fizesse questão de ostentar nem um pouco tudo isso, né? Exatamente, né? Pelo contrário, o destaque dele justamente sempre foi a humildade, né? A humildade no tratamento das pessoas, no tratamento com todos. E agora a gente tem essa comunicação com o Silvonei José, vamos conversar ao vivo com ele. Nosso amigo Silvonei José, boa tarde para você. Eu estava dizendo aqui, né, Silvonei, você é a voz que nos representa aí do Brasil, no Vaticano, na Santa Sé, e que trouxe hoje essa notícia para todos nós, muito nos entristeceu, mas também que nos deixa alegre, felizes pela passagem, por essa convivência com o Papa Francisco. Boa tarde para você, bem-vindo a essa programação especial aqui da TV Aparecida. Como é que essa notícia foi recebida aí pelos fiéis que estão no Vaticano? Infelizmente ainda a gente está sem o áudio, está com a imagem sua só, Silvonei, a gente está ajustando aqui para poder ouvi-lo, né? Trazendo essa mensagem direto lá, praticamente anoitecendo já no Vaticano, né? E a gente tem todas as cerimônias que vão acontecer a partir de agora, porque nós temos o funeral do Papa Francisco e só depois o conclave com a escolha do novo Papa. Silvonei, vamos lá, vamos tentar agora. Boa tarde para você, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, vocês me ouvem? Ô, meu amigo, perfeitamente. Bom Tudo dia, bem? boa tarde, boa noite aí praticamente. Boa tarde para vocês, boa tarde. Uma semana que começou no tom da tristeza. Depois de um domingo da ressurreição, domingo de alegria de ver o Papa Francisco, depois da Santa Missa, subir ao balcão, né, da Basílica Vaticana, de dar a bênção Urbi et Orbi para o mundo inteiro, precedida da sua mensagem para o mundo inteiro, a sua mensagem de Páscoa. Depois ele mesmo pediu: eu quero passar com o Papa Móvel por entre os fiéis e peregrinos, aquele abraço ideal que ele nos deixou ontem, e vê-lo no meio daquela multidão, depois de tanto tempo no Hospital Gemelli, depois fechado, vamos dizer, um pouquinho, a Casa Santa Marta, apesar de ter saído durante a semana, foi lá na Quinta-feira Santa abraçar os prisioneiros, né? Não podia se furtar de estar com eles, e quando ele saiu, uma pequena conversa com jornalistas, mais uma vez ele disse: quando eu entro, eu passo na frente de uma penitenciária, eu sempre me interrogo, por que eles e não eu? E ele fez isso também nessa semana. Depois, então, da alegria de ontem, esse tom de tristeza que inicia a semana. Aqui na Itália, hoje, é Pasquetta. Pasquetta é a segunda-feira do Anjos e é feriado, um feriado muito, muito importante. As famílias italianas se reúnem, vão para fora, em geral é um dia no campo, fazem piquenique, em família, mais uma vez, viajam. Então, era uma notícia que nós não esperávamos absolutamente nesse momento. E ver as ruas de Roma, que estavam cheias de turistas, de fiéis, de pessoas que passaram a Semana Santa aqui, pessoas que vieram para o jubileu, né? Tantos jovens nós encontramos hoje que já chegaram para o jubileu dos adolescentes, que será
no próximo final de semana. Estava programado, inclusive, a canonização de Carlo Acutis, canonização que foi adiada. Nós não teremos a canonização, mas teremos o jubileu dos adolescentes, né? Está confirmado. Não pensaríamos, né, que uma notícia como essa poderia chegar assim tão rapidamente numa segunda-feira, mas ela chegou. Chegou com dor, com tristeza, as pessoas na rua, a gente conversou com muitas delas e víamos de modo diferente um silêncio, sabe? E é um silêncio de agradecimento, de dor, de ação de graças a Deus por nos ter dado Papa Francisco. É um silêncio realmente que diz muito, né? Porque o Papa falou tantas vezes do barulho, né? A gente não consegue mais entender nada pelo excesso de barulho. E agora ele nos fala também com a sua morte, num dia como esse, né? Em que as pessoas vão aprender a ficar um pouquinho mais em silêncio. Uma notícia que rodou imediatamente o mundo inteiro, nos deixou triste, mas ao mesmo tempo vem aquela imagem das exéquias do nosso querido João Paulo II, quando Cardeal Ratzinger, na sua homilia, nos dizia: lá, da janela do paraíso, ele nos abençoou. E eu tenho certeza de que é isso que está fazendo nesse momento. Silvonei, o que você tem aí, direto do Vaticano, de informações, porque agora fica a expectativa, né, sobre o funeral do Papa Francisco, né, até a realização do conclave, quando os cardeais serão chamados a Roma para a eleição do novo Papa, começando pela despedida, digamos assim, o funeral do Santo Padre. O que você tem de informação já para esses próximos dias? Bom, primeira coisa, daqui exatamente 1h35, nós teremos a constatação da morte do Papa Francisco, quando vai ser colocado o seu corpo dentro do caixão. Isso vai ocorrer dentro da capela de Santa Marta e será conduzida pelo carmelengo, o cardeal Farrell, né? Depois, vamos aguardar o traslado do corpo do Papa Francisco para a Basílica. Nós não temos ainda notícia. Fala-se muito de poderia ser na quarta-feira de manhã. Nós teremos, então, o velório, a possibilidade de que os fiéis possam vir prestar a última homenagem. Não temos ainda a data das exéquias. Não temos a data das exéquias, estamos aguardando, porque os senhores cardeais já estão reunidos, os que estão em Roma, aqueles que estão chegando de todas as partes do mundo, né? Recordamos mais uma vez que depois das exéquias nós temos o oitavário, são 8 dias, o 9 com a novena com o dia das exéquias, em preparação para o conclave, com as congregações, os encontros dos senhores cardeais. Depois teremos a missa pro elegendo pontífice e o início do conclave. O início do conclave que nós não sabemos quanto tempo vai durar, aguardando a eleição do novo pontífice. E isso teremos nos próximos dias e tudo dependerá então do dia das exéquias de Francisco, que ainda, enquanto estou falando com vocês, ainda não foi definido. Muitas informações ainda estão sendo fechadas, né? Silvonei, queria que você falasse, né, durante todos esses anos, acompanhando o Papa Francisco, o que mais chamou a atenção do senhor nesse período todo em que a gente até falava, né? O senhor foi a voz do Papa para nós brasileiros. Veja só, as inúmeras vezes que a gente se encontrou, que a gente conversou, aquilo que brotava dos encontros era a alegria e o humor dele, sabe? Eu quero conservar isso dentro do meu coração, humor. E quando ele encontrava brasileiros, aquela pergunta, né? Quem era melhor, Pelé ou Maradona? Já tomou cachaça hoje? Tomou pouca cachaça? Aquela maneira dele entrar dentro da nossa cultura pela porta da frente e mostrar, né, a sua alegria. Quando esteve no Rio de Janeiro, em 2013, naquele encontro em que falava que nós temos uma expressão muito bonita, né? Aumenta o feijão porque tem mais um para comer. Ele sempre falava disso, sempre falava do nosso jeitinho brasileiro, da maneira
bonita. Uma vez conversando, ele falou: pois é, eu sei que tem um ditado que diz que Deus é brasileiro, mas agora vão ter que engolir porque o Papa é argentino. Falei: santidade, não tem que engolir nada. O humor dele chegava para nós. Então, com todas as dificuldades dos últimos dias, também, apesar de todas essas dificuldades dele de locomoção, de fala, a gente via até nos olhos a alegria que tinha. É uma alegria de servir ao Senhor, a alegria de uma vida doada ao Senhor. E eu creio que tudo isso vem de uma vida vivida lá na sua Buenos Aires, com tantas e tantas dificuldades que ele passou na vida. Então, ele nos trouxe essa alegria, mas também, junto com isso, desde o primeiro momento da sua aparição no balcão, quando ele pede a bênção dos fiéis e dos diocesanos de Roma, antes dele conceder a sua bênção: eu preciso de vocês. E em todos os momentos, privados ou públicos, ele sempre pedia: não se esqueçam de rezar por mim. E o mundo inteiro rezou por ele e continua rezando, e vamos continuar rezando por ele. Com certeza. E a segunda coisa é a misericórdia. Me perdoe só para dizer que me chama muito a atenção, porque ele fez algumas frases muito interessantes, dizendo que a misericórdia de Deus, isso é bonito da gente guardar no coração, é a nossa libertação e a nossa felicidade, porque vivemos da misericórdia e não podemos nos dar ao luxo de ficar sem misericórdia. Ela é o ar que respiramos, porque nós somos pobres demais para estabelecer condições. Precisamos, então, perdoar, porque precisamos ser perdoados. Isso deve ficar guardado no nosso coração, né? Ele nos ensinou essa dimensão da misericórdia de Deus. Deus perdoa sempre. Somos nós aqueles que não nos movemos em direção a Deus. Silvonei, fraternidade, humildade, proximidade com o próximo, o amor ao próximo, sem dúvida nenhuma, o Papa Francisco nos ensinou muitas coisas, né? E a gente precisa guardar todo esse aprendizado no coração. Seguir em frente, né? Porque é necessário que sigamos em frente a partir de agora, sem o Papa Francisco. Fica de fato, viu? Vou partilhar com você o meu sentimento, que já vi 3 papas, inclusive participei diretamente da cobertura de 2 deles, enquanto estiveram aqui em Aparecido, Bento XVI em 2007, o Papa Francisco em 2013, e fica assim uma ausência, né? Parece que é aquele vazio do Pai que se foi, mas precisamos continuar em oração pelo Papa Francisco, por isso o convite a todos que estão nos acompanhando aqui na TV Aparecida e do mundo todo, cristãos ou não, que rezem pelo Papa Francisco, para que, como disse o Carmelengo no comunicado oficial feito hoje pela manhã, o Santo Padre retorna à casa do Pai, que seja muito bem acolhido e com certeza já o foi. Silvonei, mas eu pergunto para você, da nossa igreja, o que mudou com o pontificado do Papa Francisco? É de fato uma igreja mais missionária, mais acolhedora, digamos assim? Bom, o Papa que veio, vamos dizer, lá no fim do mundo, ele fez mudanças nos ensinamentos da tradição da igreja, tradição de 2000 anos, mas o que ele veio fazer? Ele trouxe de um modo novo, eu repito mais uma vez, a misericórdia que esteve no centro do seu magistério. Ele mudou, vamos dizer, também a percepção, né, que muitos tinham da igreja. Ele deu um testemunho de uma face materna, de uma igreja que se inclina sobre aqueles que estão feridos, em particular sobre aqueles que estão feridos pelo pecado. Uma igreja que dá o primeiro passo em direção ao pecador, assim como fez Jesus também em Jericó, convidando para ir. Recordamos a casa do odiado Zaqueu, né? Sem pedir nada, sem condições prévias. E foi por se sentir olhado, amado, né? É isso, eu creio, que nos traz, dentro da sua visão também de igreja, né? Uma igreja que, como repetiu lá na JMJ em Lisboa, para todos, todos e todos, esse todos que ainda
permanece dentro dos nossos ouvidos e do nosso coração. A reforma que ele trouxe, abrindo um pouco, vamos dizer, as salas, essas salas empoeiradas pelo tempo por aqui na nossa Cúria, foi para trazer um pouco de ar novo. Esse ar novo a gente vê, a gente respira. Deu mais importância para as mulheres, para os nossos jovens, para os leigos. No sínodo sacudiu a nossa consciência para escutarmos o outro, né? Aprendermos a escutar e a não só falar. Deu importância à ecologia integral, ao outro. O documento, podemos da fraternidade, escrita e assinada com o islâmico. Então, é uma dimensão enorme para a gente colocar a percepção do Papa Francisco para essa igreja em transformação. Uma igreja que transforma a partir de um centro tão forte que é o Evangelho. E o Evangelho é imutável, está ali há 2000 anos. Mas nós temos, e repito as palavras de Francisco, estar em saída para que esse Evangelho não fique nas nossas sacristias, mas faça parte da vida de cada um, de cada povo. As estradas têm que conhecer esse amor que perdoa, esse amor que nos conduz a uma vida nova e uma felicidade eterna. Silvanei, você bem lembrou, né, que o Papa deu essa abertura maior às mulheres, os leigos, e também essa igreja em saída. Ainda é cedo, mas a gente pode... O que esperar do próximo Papa? De repente, nesse mesmo caminho de uma igreja mais aberta, de uma igreja mais missionária também? Eu creio que é inevitável que aquilo que fez o nosso Papa Francisco, as sementes lançadas, vão dar os seus frutos, sem dúvida nenhuma. Nós teremos o sucessor número 267. E se a gente pegar, existe sempre, desde o primeiro, desde Pedro até agora Francisco, uma sucessão, mas sempre com a mensagem do Evangelho no centro. E a mensagem do Evangelho é o pobre, é o último, aquele que é amado por Deus por primeiro. Então, essa pastoral, tudo aquilo que ele nos ensinou e que hoje nós temos a obrigação de continuar, eu tenho certeza que vai ficar. Vai ficar. E quem vem agora, vai, pela lei da inércia, vai aproveitar toda essa beleza que ele nos trouxe. Eu tenho certeza. E essa beleza que ele nos trouxe vai ficar guardada em nosso coração. O vento que veio lá, o fim do mundo, não vai parar por aqui, né? E essa é a nossa esperança, né? Falando de esperança, uma palavra tão utilizada pelo Papa Francisco. Eu quero agradecer demais a sua participação conosco aqui, nessa programação toda especial que a TV Aparecida abriu a sua grade de programação para que a gente possa fazer, né, Silvanei, essa justa homenagem à memória do Papa Francisco. E que fique a alegria da gente ter tido e Deus ter nos presenteado com o Papa Francisco e todo esse aprendizado que tivemos, um aprendizado baseado no amor ao próximo, né? Principalmente nesse sentido em que a gente faz desse dia uma alegria. Lógico, fica a tristeza pela passagem do Papa Francisco, mas a alegria da permanência dele entre nós. Muito obrigado, meu irmão, meu amigo. Um abraço para você e a gente vai voltar a se ver com certeza e se falar. Deus abençoe vocês, obrigado pelo trabalho de vocês, obrigado a todos vocês que estão conosco e mais uma vez então, vamos rezar pelo nosso Papa Francisco. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Muito obrigada, Silvanei. A gente com certeza Um abraço, volta a falar querido. com ele ao longo desses dias.